queria que tu contasse um pouquinho para nós quem que é a Vivian, como que foi a sua história no agro, como que começou a sua história no agro. Compartilha com nós um pouquinho mais sobre a sua história. Certo, obrigada pela oportunidade, pelo convite. A minha história no agro aconteceu, assim, a gente tinha uma empresa, uma indústria de máquinas agrícolas em Ibirubá. E eu trabalhava como diretora de recursos humanos nessa empresa. E aí, de repente, essa empresa ela foi vendida para a GCO, uma multinacional. Eu fiquei 6 meses trabalhando lá com eles e acabei não conseguindo manter a minha postura como gerente de recursos humanos. Por quê? Porque antes era uma empresa familiar que tinha toda uma história, né, toda uma maneira, uma cultura de ser, passa por uma multi, onde as pessoas são números. Então, aquilo que eu dizia para as pessoas, que eu ensinava para as pessoas, eu já não estava mais podendo dizer. E eu acabei meio que entrando em uma crise existencial, sabe, Cassiane? Uhum. E aí saí e na época foi comprado a propriedade aqui em Palmeira das Missões, na Vila Morena. E eu vim morar aqui. Morei aqui fora 2 anos. Tentei me adaptar, né? Ficar no escritório. No começo foi bom, porque tinha muita mudança para fazer, arrumar, organizar. Mas no momento que virou a rotina burocrática de um escritório, onde não vinha ninguém, às vezes vinha algum vendedor, o pessoal para carregar em época de colheita, eu surtei. E aí eu vi que realmente o meu propósito, o meu chamado foi sempre será desenvolver pessoas, que era o que eu já fazia. Foi então que eu decidi que eu não tinha estrutura para ficar aqui, fazendo a sucessão. Pelo menos não dentro da parte financeira, porque não é uma coisa que eu gosto. Uhum. Né? Amo agro, adoro, mas não para viver aqui. Como que foi fazer essa sucessão e como que esse teu conhecimento com as pessoas, de desenvolver pessoas, te ajudou nesse processo? Tá. Sabe que eu fiquei tão frustrada por não atender essa necessidade de ser a sucessora. Eu fiquei muito frustrada, porque eu gostaria, né? É o que a gente quer. Na verdade, a gente vive muito, né, com essa coisa de querer que os pais, né, sintam orgulho da gente, que a gente fique no negócio. Mas aí, quando eu vi que eu não dei conta disso e tal, eu fui fazer uma pós-graduação, na verdade, em gestão de empresas familiares. E foi ali que eu aprendi que a gente precisa olhar para as 3 esferas, que é a propriedade, família, gestão, que eu não me encaixava nessa gestão. E naquela época, o Vitor estava se formando, meu filho, em administração. E a gente achou que fosse interessante que ele viesse fazer a parte da gestão. Por quê? Porque ele tem perfil para isso, né? Outra coisa importantíssima. A pessoa que vai fazer a sucessão da família tem que ser uma pessoa que tenha jogo de cintura e muita inteligência emocional, porque ela transita aí nessas 3 esferas, né? Propriedade, família e gestão. Então, ela tem que saber fazer esse meio de campo. E ele é um menino que tem todas essas características. Aí o Guilherme que é meu outro filho, foi estudar agronomia para voltar para cá também. Mas durante o percurso do Guilherme, ele descobriu que a veia dele é comercial. Que ele quer trabalhar com algum negócio, que ele quer abrir algum negócio. Aí o que a gente fez? O Guilherme está trabalhando hoje na Ferticel, né, que é uma empresa que não é nossa, porque é importante que eles aprendam a ser funcionários para depois eles terem algo, sabe, Cássia? Uhum. E agora ele vai fazer um MBA em gestão comercial e no futuro a gente pensa em abrir algo para ele. Né? Mas foi algo tranquilo, porque eu tinha entendido que não precisava que fosse eu que ficasse aqui, né?
que o meu propósito era outro, e isso acontece em várias famílias, e é normal que isso aconteça, que a família entre num consenso de quem é a melhor pessoa, né? Porque, às vezes, a melhor pessoa não é aquela que o pai e a mãe imaginavam que seriam, ou a pessoa não quer ficar também. Só que desde pequeno, desde que eles eram muito pequenos, assim, a gente sempre plantou a semente, né? Deles seguirem o legado do avô e da avó. Então, isso é importante. A gente conseguir fazer com que os filhos entendam que por trás daquilo que foi construído existe uma história, um amor, né? Toda uma dedicação, uma vida toda que fica. Mas aí eu consegui aceitar a minha frustração, enfim, né? Eu venho aqui, todos os papéis passam por mim, mas o dia a dia é o Vitor que faz, né? Você participa da gestão igual e na tomada de decisões, foi tranquilo isso ou você participa ainda, não? Como é essa parte da tomada de decisões mesmo? Quando vocês precisam comprar um maquinário novo, quando precisa tomar uma decisão maior? Participo, inclusive os investimentos são todos no meu nome. Sim, participo. Nesse sentido, sim. Só no dia a dia que eu não tô aqui, né? Essa transição de você passar inicialmente para um filho, foi tranquilo? Foi. Foi tranquilo? Para mim foi tranquilo. Na verdade, foi algo meio unânime na nossa família, que ele seria a pessoa. E ele queria isso, então foi por isso que foi leve, né? A gente vê assim muitas famílias que estão passando por esse processo hoje de delegar para os filhos, de começar o processo de sucessão. Teria alguma dica, alguma coisa que você poderia dar para essas famílias que estão passando por esse processo hoje? Sim. Eu, quando foi na época em que eu fiz a minha formação em gestão de empresas familiares, eu até criei um curso, né, que chama Sucessão, Gestão e Futuro, onde ele questiona muito os jovens a respeito disso, né? Em que lugar, em que papel eu estou aqui nas esferas. Eu só faço parte da família, eu estou na propriedade, eu estou na gestão. 70% hoje ainda dos sucessores do agronegócio são familiares, estão no meio dessas três esferas. Mas a tendência é que talvez isso não aconteça mais, né, Cássia? Porque você tem que ensinar a pessoa a ter amor pela terra. Você tem que ensinar a pessoa a gostar dessa vida simples, dessa vida para fora, entender como lida com o pessoal aqui de fora. Que a gente sabe que hoje também é uma outra dificuldade, ter pessoas que fiquem. Então, eu vejo assim que uma dica é, primeiro, conheça os filhos que você tem, né? Dê a eles a oportunidade também deles se conhecerem. E quando você traz essa clareza, né? Esse autoconhecimento de o que é assumir uma propriedade, o que é estar sendo sucessor, tendo a família por trás, tendo toda a questão dos conflitos e sentimentos que são envolvidos, se essa pessoa quer isso mesmo, se ela está preparada para isso, se ela vai topar isso, e se ela vai topar isso, que habilidades ela ainda precisa desenvolver, né? E outra, se ela não está para o negócio, o que ela vai fazer? Que os pais também encaminhem esses filhos que não vão ficar na sucessão, e cobrem deles, inclusive, que eles tenham algo. Porque ser herdeiro não significa ter trabalho. E a gente sabe que as empresas familiares, elas, da primeira para a segunda geração, 70% sobrevivem. Da segunda para a terceira, 7%. E da terceira para a quarta, só 3%. E no agro, infelizmente, quando chega na terceira geração, geralmente as terras são arrendadas, né? E aí, outra coisa que eu acho que é muito legal, não tem ninguém na família que possa ficar, mas existem pessoas qualificadas para a gente trazer para dentro, para cuidar do negócio
E o conselho familiar, enfim, analisar relatórios, fazer controle do que está sendo feito, participar de decisões. Tem como se fazer isso também. E muitas vezes os fundadores, até por uma mentalidade mais antiga, que antigamente os filhos ficavam no negócio, né? Não tinha muita opção também. Tem uma certa resistência, às vezes, de colocar um gestor que veio de fora. Mas se você tiver um controle, se você realmente cuidar da propriedade como uma empresa, você vai ter relatórios, você vai ter números, você vai conseguir cuidar e seguir, né, perpetuar o negócio, mesmo não tendo ninguém da família dentro. Na sua história tem algo que, para mim, eu acho muito importante, que, de certa forma, você conseguiu abrir mão, conseguiu fazer a sucessão para poder fazer algo que realmente te fizesse feliz, que é desenvolver pessoas. Eu vejo muitas mulheres que elas têm uma dificuldade muito grande nesse sentido, de não, eu realmente vou buscar fazer algo que me faça bem. Se tivesse uma mensagem para essas mulheres, para dar coragem para elas e buscarem algo que faça bem para elas, que elas não precisam ficar fazendo realmente só aquilo que é cobrado ou que a família quer, mas que realmente é algo que dê prazer para elas como pessoas, que elas encontrem o propósito. Que mensagem você deixaria para elas? Tem algo que eu falo assim, eu não quero viver na sombra do que os meus pais construíram. Eu quero ser protagonista da minha história, né? Então vocês, mulheres aí que estão nos ouvindo, se a paixão de vocês, se o propósito de vocês não está onde a família de vocês está, tenham coragem de ir adiante e fazer o que realmente vai dar sentido para a vida de vocês. Tu fala uma frase que eu gosto: seja sal da terra, deixe o teu legado. Eu não consigo deixar o meu legado em algo que eu não amo, né? Então eu preciso fazer aquilo que eu gosto, aquilo que realmente me realiza, aquilo que realmente faz sentido para mim, porque aí sim eu vou estar deixando uma história, um legado que os meus filhos vão sentir orgulho. Não adianta vocês ficarem numa coisa que faz vocês infelizes, onde vocês vivem conflitando com a família, que vocês estão sempre tendo problemas, achando que vocês estão contentando os outros, porque a nossa maior empresa somos nós. E nós precisamos cuidar da nossa felicidade.